Paz e graça a todos. Sônia Alves, em parceria com Repórteres em Ação, na sua plataforma Falando com Deus. Queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor no dia de hoje, aonde se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, onde Lucas escreveu no seu capítulo 8, versículo 4, onde fala a parábola do semeador. Lucas 8, 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. Os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E que a caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Lendo esta palavra, Deus nos dá um entendimento. Ele abre nossos entendimentos para que possamos ler, e ouvir e entender e compartilhar a palavra do Senhor. Quando os discípulos ali interrogavam Jesus, o porquê daquela parábola, o porquê ele falava em parábola, ele simplesmente disse aos seus discípulos que muitos ouviam, mas não entendiam os mistérios do reino de Deus. Então tinha que ser por parábolas para que eles pudessem ter o entendimento e para que quando caísse em boa terra, eles aceitassem a semente que é a palavra de Deus. Mas nós vemos aqui que dentro desta palavra existem 4 classificações de sementes. Essas sementes são as sementes lançadas aos corações, e dentro dessas sementes, que é a palavra de Deus, nós vamos classificar, as que recebem com perfeição, com esperança e perseverança, e as que não recebem. Se nós olharmos para a primeira classificação, ele fala quando o semeador, que leva a palavra do Senhor, lança a sua semente, ela, ao andar ao caminho, essa semente ela cai, num coração, porém não dá fruto, porque quando fala ali que cai e as aves do céu vêm e comem. Então, vamos entender da seguinte forma, para o nosso entendimento, são pessoas que realmente não creem em Deus, não acreditam na palavra do Senhor, não vivem para o Senhor. Então, essa semente, quando é lançada num coração impuro, num coração descrente, ela não tem crescimento, ela não vai ter vida e ela não vai dar frutos. A segunda, ele fala da semente que cai sobre pedra. Esses até ouvem a palavra do Senhor, se alegram em ouvir, mas no decorrer do caminho, no decorrer do tempo, se desfalecem, voltam para trás, porque a tentação, as dificuldades, a desperseverança, onde não tem
perseverança, não tem esperança, não tem confiança em Deus. Esses são os que param no meio do caminho, gostam até de ouvir, mas não têm a fortaleza do Espírito, não dão continuidade diante do Senhor. São aqueles que se enfraquecem diante das dificuldades e dão por si, vivem por si a descrença em Deus. Até num determinado tempo vai bem, mas chega a um determinado ponto que param no meio do caminho. Por isso que a palavra de Deus fala, quando nós pegarmos no arado, eis que nós não olhamos para trás, continuamos, seguimos, ainda que as dificuldades venham, mas perseveramos ali, grudados no arado, a seguir, ao Senhor. E a terceira fala, a que caiu entre esses espinhos. Esses até ouviram, indo por diante, eles até ouviram, mas dão privilégio às coisas materiais, às riquezas, os deleites das coisas da vida. Não sabem dizer não, Porque estar com Deus, muitas vezes, é rejeitar certas coisas. É dizer não para muitas coisas. E muitas vezes essas pessoas que, essa semente que cai nesses corações cheios entre os espinhos, um coração espinhoso, eles até ouvem, sabe que Deus existe, sabe que a salvação, ela é uma promessa de Deus, mas elas não têm força, porque elas acabam, colocando a vida delas nos deleites da vida, nas riquezas, na soberba, nas coisas que não provêm do Espírito de Deus. E a quarta fala de uma boa terra, de um coração honesto e bom, o qual ouve a palavra do Senhor e recebe e persevera. Persevera o quê? A continuar vivendo a palavra do Senhor, a servir, a seguir o Senhor, independente de qualquer circunstância. Rejeita aquilo que não provém do Espírito de Deus. Cada dia mais busca a fortaleza do Espírito Santo. Busca a transformação dia após dia, porque Jesus ele veio como transformador, a nos transformar. Primeiro ele nos liberta, nos transforma e nos salva. Essa é a promessa do Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho de transformação, de salvação. Esse é o verdadeiro evangelho, vida eterna. É isso que nós devemos anunciar, o evangelho do Senhor, que é vida e vida com abundância. E eu faço uma pergunta para vocês no dia de hoje. Em qual semente que nós estamos posicionados hoje? Possa ser que você esteja posicionado na semente número 3, na número 4, mas isso não significa que você vai se manter nessa posição, porque se Jesus ele é libertador, ele pode te libertar, pode me libertar, pode nos transformar e pode nos salvar. Por isso, deixe essa semente entrar no seu coração e espere no Senhor e persevere no Senhor, para que a salvação venha alcançar você e todos aqueles que você o ama, perseverando em Cristo Jesus. Amém? Compartilhe essa palavra, leve essa palavra aos 4 cantos da terra, para que aqueles que não acreditam no Senhor venham acreditar, para aqueles que não servem ao Senhor venham servir, para aqueles que não seguem ao Senhor venham seguir. Seja você a semente do versículo 15 do capítulo 8. Terra boa, aonde a semente cai num coração honesto e bom e dá frutos com perseverança no Senhor. Amém? Sônia Alves, Repórteres em Ação, em sua plataforma Falando com Deus.